Você sabe qual que é a diferença entre estoque e armazenagem? A verdade é que as duas palavras, né, os dois conceitos, eles são muito próximos. Dependendo aí da pessoa, ela vai achar que as duas coisas são a mesma coisa, a outra vão achar que as diferenças são sutis, que realmente são sutis. E eu quero explicar para você a diferença entre estoque e armazenagem, né? Quais são os principais tipos aí que você vai usar no seu dia a dia, no seu negócio. Será que você está trabalhando com estoque? Será que você está fazendo aí armazenagem? Então eu vou explicar isso para você nesse vídeo, né, e trazer alguns conceitos bem legais sobre estoque e armazenagem. Então, quando a gente fala em estocagem, né, e você ter o estoque, a gente está falando aí de você ter um produto físico ali, ou às vezes uma matéria-prima inacabada, né, ou produto físico acabado aí na sua gestão, né, sobre sua gestão em algum espaço físico seu. Então, basicamente, eu gosto de pensar assim, né? Basicamente, o estoque é dinheiro que você tem ali alocado, né? Você investiu, você já comprou o produto, você já comprou aquela matéria-prima que vai entrar em algum momento no processo de preparação, né, para um produto final. Mas, basicamente, quando eu penso em estoque, eu penso em você armazenando um produto acabado ou uma matéria-prima, né? Matéria-prima que, eventualmente, depois vai entrar ali num ciclo de produção para um produto ou para você revender essa matéria-prima, né? E quando eu falo nessa questão de estoque, né, dependendo da forma como você venda, você inclusive pode vender e faturar alto sem necessariamente ter um estoque, né? Eu falo aí de alguns tipos de estoque que você pode estar tendo, né? Você pode estar pensando aí em ter para sua empresa. Na literatura existem vários tipos e eu vou trazer aqui para você o que, na minha opinião, são os mais relevantes para você pensar em ter aí na sua empresa, né? Às vezes você já trabalha com estoque e às vezes vamos colocar nome aí para o tipo de estoque que você tem. E cada tipo de estoque tem um objetivo específico, como por exemplo o estoque de antecipação ou sazonal, né? Esse tipo de estoque ele visa atender uma demanda futura, né? Alguma coisa que vai acontecer, uma sazonalidade eventualmente. Então vamos supor, por exemplo, que você trabalha aí com ar-condicionados, né? Você sabe que o período de calor, o período de verão é o período que você mais vende. Então o que você faz? Você faz um estoque para atender uma demanda ali que ela é sazonal. Naquele período do verão, né, você vai ter uma demanda muito grande desse tipo de produto. Então você antecipa, monta um estoque para atender uma demanda futura. Então o principal motivo de você ter um estoque sazonal, né, ou de antecipação é justamente atender uma demanda que vai acontecer, você já sabe, baseado no seu estudo de mercado aí que ela vai acontecer, então você já se antevém a esse aumento nas vendas, né, criando ali um estoque para atender essa necessidade. Um outro tipo de estoque que tem é o estoque consignado, é um estoque de terceiros, você vai vendendo baseado no estoque que seu fornecedor tenha, alguma parceria que você tem aí, justamente para você não ter essa necessidade de você ter um espaço físico ali, né, para você estar vendendo o estoque de terceiros. Isso é muito comum aí com o pessoal que trabalha online, né, gira usando estoque de terceiros, estoque de fornecedores, vende sob demanda. Então você não necessariamente tem um estoque próprio, né? Você vai gerando um estoque aí de terceiro. Isso é bem interessante quando a gente pensa numa estrutura que você não tem um espaço físico muito grande. Você às vezes tem uma limitação em espaço, você não consegue ter um estoque físico ali, então você vai gerar um estoque de terceiros. Isso é bom ou ruim? Depende muito do seu modelo de negócio, né? E depende muito também da margem que você está buscando. Quando eu vejo você com estoque próprio, né, você tende a ter uma margem maior. Por quê? Porque você vai fazer esse armazenamento, você que vai cuidar aí do estoque, você que vai fazer essa gerência, ao passo que um terceiro, né, ele vai ter todos os custos dele de espaço, custo de armazenagem, então esse custo vai ser repassado para você, o que consequentemente aumenta aí o seu preço. Rodolfo, o que é melhor? Eu ter um estoque ou eu gerenciar um estoque de terceiros? Isso aí você vai ter que fazer conta. Por quê? Porque dependendo, né, do produto que for, do volume que for, da quantidade de vendas que você fizer, da quantidade de giro que você fizer, vai valer mais a pena você ter um estoque próprio ou vai valer mais a pena você ter um estoque de terceiro. Somente os números, somente o cálculo é que vai falar qual que é o melhor tipo. Então, põe na ponta do lápis, vê qual que seria o custo para você ter um estoque, custo do espaço, custo de aluguel, né? Custo da manutenção, custo da segurança e também veja, né, quanto que seria aí para um terceiro. E aí no final, quando você tiver ali os dois orçamentos, né, na ponta do lápis, você vai conseguir tomar a melhor decisão possível. Eu, por exemplo, eu não tenho estoque de nenhum produto que eu vendo. Mais para frente eu vou explicar um pouquinho como que eu faço, mas eu uso muito essa questão de estoque consignado. Existem também dois tipos de estoques que são muito parecidos, que é o estoque de contingência e o estoque mínimo. O estoque de contingência é aquele estoque ali que você mantém, né, vamos colocar assim, um estoque de segurança, né, se eventualmente acontecer algum problema na fábrica, se eventualmente acontecer algum problema em alguma entrega, né, você tem aquele estoque ali que é para alguma emergência. Já o estoque mínimo é aquele estoque que você tem que ter no mínimo para conseguir
passar ali um período, por exemplo, o estoque que você precisa manter para passar uma semana vendendo, baseado nos seus números. Rodolfo, eu não tenho um número aqui para saber qual que é o meu estoque mínimo, qual que é o meu estoque de contingência, como que eu faço isso? Você tem que começar a vender. Então tenha um estoque do produto e vá avaliando, né? Se você comprou muito, se você comprou pouco, e com o passar do tempo você vai começar a ter um número mais refinado, uma métrica mais refinada para saber qual que é o seu estoque mínimo, qual que é o estoque ideal, né? Até mesmo, poxa, estou vendendo muito, não estou conseguindo manter no meu espaço físico, então eu vou terceirizar meu estoque. É muito importante você começar a fazer essas vendas, entender a sua dinâmica para você saber esses números aí do seu estoque. E tem um outro tipo de estoque, né, que na minha visão não entra nessa questão de você ter um estoque físico ou não, que é o dropshipping. Né? Como é que funciona aí o dropshipping? Você vende sem ter o produto, sem ter terceira, sem ter estoque mínimo, sem ter nada. Basicamente, você vende, solicita na fábrica, né? Pode ser no próprio país ou em outro país, é muito comum essa prática em você comprar em outro país, e você compra com o dinheiro que você já fez da venda, compra o produto e entrega do seu cliente. O cliente sabe que você vai demorar determinado período de tempo para fazer a entrega, né? E tá tudo bem para ele esperar. E o grande segredo do dropshipping é você conseguir, com o dinheiro que ele aportar em você, comprar o produto, né, fazer com que esse produto chegue até você e você entregar num prazo menor do que o prazo que você acordou com ele. Essa prática é muito comum na internet, vários produtos são vendidos nessa modalidade, onde você compra o produto, você espera ali 3 semanas, um mês para ele chegar, né, que é justamente esse período que o vendedor vai comprar lá fora, ele sabe onde comprar, sabe todas as características do produto, o bom fabricante compra e entrega para você nesse prazo. Esse é o grande ponto aí do dropshipping. E esses, na minha visão, são os principais tipos de estoque que você tem. Agora, quando nós entramos aí no processo de armazenagem, né, nós estamos levando em consideração um aspecto mais amplo. Aí, nós estamos falando do aspecto gerencial, você gerenciar toda a cadeia produtiva, você gerenciar toda a parte de entrega, gerenciar toda a parte logística. A armazenagem é uma coisa mais ampla, né? Na minha visão, eu vejo a armazenagem quando você está falando de grandes volumes, né? Volumes de matéria-prima ou matéria-prima acabada, né? Produto acabado. Você tem aquela quantidade enorme de volumes. Às vezes você vai precisar de um galpão, né, para fazer a armazenagem, então você às vezes vai precisar de empilhadeira, tem aqueles pallets e tudo mais. Então, ele exige mais da empresa, ele vai exigir mais aí do seu negócio. Então eu vejo a armazenagem com esses aspectos, né? Na minha opinião, a grande diferença da armazenagem para estocagem, né, para o estoque, né, armazenar estoque, é que o estoque é menor, né? O volume que você gerencia no estoque ele é menor. Já na armazenagem o processo ele é muito maior. Então, existem 3 tipos principais aí de armazenagem. A armazenagem própria, né, onde você vai ficar o responsável por todo esse gerenciamento. Vai exigir mais da sua empresa, né? Vai exigir mais aí que você esteja atento a todos os aspectos logísticos, tanto logísticos de entrega quanto logísticos internos. Né, saber onde está o produto, em qual prateleira que está, como que você vai fazer para tirar o produto. Então é um processo que ele exige mais da sua empresa quando você tem uma armazenagem própria. Uma outra forma que você tem também aí, um outro tipo de armazenagem que você tem é a armazenagem terceirizada. Né? Você contrata uma empresa, contrata um terceiro para fazer toda essa gestão para você. Então imagina o seguinte, imagina que você fabrique, sei lá, celulares, vários tipos de celulares, e você precisa ter todo esse controle, né? Todo esse controle no estoque, todo esse controle dos pallets, todo esse controle de gestão, de venda, de entrega. Então, ao invés de você assumir essa responsabilidade, você terceiriza para uma empresa. Existem empresas especializadas nisso que fazem toda essa gestão para você. Na minha opinião, no primeiro momento, uma armazenagem terceirizada ela é mais em conta do que você ter uma armazenagem própria, né? No curto prazo, vamos colocar assim. Porque para você ter essa armazenagem própria, né, você vai investir ali em galpão, vai investir em logística, vai investir em funcionário. Quando você terceiriza, né, uma empresa que vai fazer tudo isso para você. Então, no primeiro momento, né, é interessante você adotar isso, se fizer sentido aí na sua estratégia. É interessante você adotar uma armazenagem terceirizada, mas no futuro, na minha opinião, faz sentido você pensar em ter sua própria, né, porque a terceirizada ela é cara no longo prazo, né, no curto prazo ela é aceitável, ela é interessante. E aí nós entramos no terceiro tipo de armazenagem, que é o contratada, né? Às vezes você tem um galpão, né, mas você não tem a parte logística. Então o que você faz? Aí você contrata uma empresa para fazer toda essa logística para você. Você tem um espaço físico, você tem um galpão, mas você não entende da logística. Então, ao invés de você ir pegar funcionários, capacitá-los, passar muito tempo nesse processo de ramp-up aí, né, até para você conseguir ter todo mundo pronto, todo mundo afinado ali, você contrata uma empresa para fazer essa logística. Então, se você já tiver as condições, tiver a equipe aí, faz muito sentido você já começar pela armazenagem própria. Se você não tem nem o espaço físico, você não tem o time, terceiriza e vai construindo isso aos poucos. Agora, se você já tem o espaço físico, mas ainda não tem o time,
pensa nessa parte da armazenagem contratando um time, que eu acho que faz muito sentido aí para você. Depois dessa explicação, eu acho que você consegue ter mais clareza, né, do que é o estoque, do que é a armazenagem. O fato é que os dois tipos, eles vão precisar lidar ali com a parte do picking, né? O que é esse picking, Rodolfo? É justamente essa logística de fazer com que o produto chegue até o consumidor final. Às vezes, quem trabalha com armazenagem já manda para o consumidor final, né? Não manda para fornecedor, não manda para revenda. Já ali na parte da estocagem, né? Quem trabalha com estoque também já manda ali direto para o consumidor final. Todo esse processo, né, é feito através do picking, né? Que é justamente entender dessa logística, entender dessa dinâmica de entrega, né? Fazer toda a preparação, né? O picking, basicamente, você prepara ali o produto, né? Você vê o pedido e já prepara o produto para ele ser enviado. O fato é que tanto quando a gente fala de estoque, quando a gente fala de armazenagem, nós temos que ter esse processo de logística, esse processo de entrega muito bem olhado, muito bem azeitado, né? Como fala meu pai, tem que estar tudo muito bem azeitado para você não ter ruído aí na entrega, né? Afinal de contas, o cliente está querendo receber o produto dele. Se você tem um estoque muito bom, se você tem um serviço de armazenagem, às vezes próprio, muito bom, mas se o produto final não chega no seu cliente, você tem um grande problema. Então é muito importante que você entenda essas diferenças, mas principalmente faça com que o produto chegue ao consumidor final da melhor maneira possível e da forma mais rápida possível. Rodolfo, você comentou no começo do vídeo, né, que tinha uma forma onde você consegue vender sem ter estoque, sem ter que ter o produto, mas esse negócio é rentável? Na minha opinião, é a melhor forma de você ter um negócio, é a melhor forma de você faturar muito aí com sua empresa, faturar 30, 40, 50 mil reais por mês, ou se você tem uma empresa, você dobrar, triplicar ou até mesmo quadruplicar o seu faturamento, sem aumentar os seus custos da operação, sem aumentar custo com estoque, sem aumentar custo com funcionário, sem aumentar custo em comprando mais espaço, alugando mais espaço. Isso você consegue vendendo para o maior comprador do país, que é o governo. Quando você vende para o governo, você não precisa ter estoque, você não precisa ter um espaço físico grande, você não precisa, às vezes, nem ter funcionário. Porque quando a gente vende para o governo, né, a gente está falando aí de vender produtos e serviços. O governo ele te dá um prazo para você entregar. E fica muito parecido com aquela parte do dropshipping, né? O cliente ele te dá um prazo para você entregar. O grande segredo é você conseguir comprar o produto e entregar para esse cliente num prazo menor do que o prazo. Então, quando eu falo em vendas para o governo, é exatamente esse processo que você segue. O cliente, né, o governo, os órgãos públicos, né, quando eu falo em governo, eu estou falando de órgãos públicos, eles anunciam na internet o que eles querem comprar. E eles compram todos os tipos de produto, eles contratam todos os tipos de serviço. O que é que você vai fazer? Você vai olhar o que ele quer comprar, ver o produto que ele quer comprar, acha um fornecedor, né, acha alguém que consiga vender para você esse produto dentro do prazo que ele te dá, você participa da disputa, ganha a disputa, o órgão vai fazer o pedido para você, a partir do momento que você recebe o pedido, aí sim que você vai precisar comprar o produto para entregar. Então você consegue faturar muito sem necessariamente ter um estoque, sem necessariamente gastar aí com loja. Então você não tem nenhum custo para começar a vender para o governo, mas você consegue ter um ótimo resultado. E coloca nos comentários aí para mim, qual que é o tipo de estoque que você tem? O sazonal? Você tem o estoque mínimo? Você trabalha com estoque mínimo? Você trabalha com estoque de contingência? Fala aí para mim nos comentários que eu quero saber. Se você tem, se você trabalha aí com armazenagem, né? Você trabalha com armazenagem própria, terceirizada, se você tem contratados aí, me fala nos comentários que eu quero saber, tá? Se você gostou do vídeo, já curte aqui o vídeo, já se inscreve aqui no canal para você não perder nenhuma novidade. E se você se interessou sobre vender para o governo, que é o maior comprador do país, que movimenta mais de 100 bilhões de reais todos os anos, eu deixei um link aí na descrição para você entender mais sobre esse mercado. Maravilha? Então curte o vídeo, se inscreve aqui no canal e a gente se vê no próximo vídeo.